Qual a chance de o São Paulo perder Luciano para o Cruzeiro? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta e traz novidades importantes na Raposa. O Cruzeiro já iniciou mudanças drásticas para o próximo ano. Preciso te atualizar também sobre o contrato de Carrilho, com uma boa notícia para o torcedor do Corinthians. Tem informações sobre o técnico do Galo. Será Luiz Castro, Tite ou outro? Por falar em técnico, novidade importante a respeito de Arthur Jorge, o técnico do Botafogo, interessa a 2 clubes do exterior e sua multa é bem baixa. Fala ainda sobre o sorteio do Mundial de Clubes. Seu time se deu bem? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e uma curiosidade sobre o Palmeiras. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Quero deixar uma sugestão para essa sexta-feira na 1xBet, jogos internacionais. Vou de vitória do PSG contra o Auxerre, vou de vitória da Inter de Milão contra o Parma e de vitória do Stuttgart contra o União Berlim. Se esses 3 resultados se confirmarem, vou pegar uma cotação bem legal de R$ 3,02. Importante para fazer essa ou qualquer outra aposta, que você clique no link que está no comentário fixo, faça seu cadastro, se puder usar o promo code Nicola para que o pessoal saiba que você veio daqui, é super legal também. Só para arrematar, não podemos nos esquecer que casa de apostas esportivas é permitida para apenas pessoas com pelo menos 18 anos de idade, precisa jogar com responsabilidade. Combinado? Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Palmeiras, que pode se sagrar nesse domingo o vice-campeão com mais pontos na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, com 20 clubes. Verdão tem 73 pontos, recebe o Fluminense em casa, é natural que vença e chegue a 76. Se o Botafogo empatar ou vencer o São Paulo, outro resultado absolutamente natural, o Palmeiras seria o primeiro vice-campeão a ultrapassar a marca dos 75 pontos. Bora falar também sobre Raul, volante que já foi do Vasco, está de saída do Red Bull Bragantino e interessa ao Santos, negociação em andamento sem custos para o Peixe. Para completar, o Sport não está tendo dificuldades para fechar com o Lucas Lima, pelo menos da parte do Santos. Peixe tem contrato com o meio atacante até abril do ano que vem, mas já deixou bem claro que topa liberá-lo sem custos. Para completar o giro de notícias, contar que o Náutico deve ser o próximo clube a virar SAF. O clube divulgou nas últimas horas que assinou uma proposta não vinculante feita por um grupo de investidores, e a saideira do giro de notícias, Bruno Melo foi sondado por clubes da Série B e também por times que subiram, como o Santos. Mas o zagueiro tem tudo para permanecer no Curitiba em 2025. Hora de falar sobre o sorteio do Super Mundial de Clubes, torneio marcado por os Estados Unidos no ano que vem, com a presença de 32 times. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo conheceram seus adversários. E mesmo o Botafogo, que não estava como um cabeça de chave, caiu num grupo, não dá para dizer fácil, longe disso, mas não é um grupo extremamente inacessível. Bora lá para os grupos. Começando com o grupo A, que tem Palmeiras, Porto, Al Ahly do Egito e Inter Miami. Grupo equilibrado, mas com o Palmeiras tendo totais condições de passar para a próxima fase. Outro grupo com brasileiros é o grupo B, de PSG, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders. Botafogo estreia contra o Seattle Sounders e vai precisar vencer um dos 2 europeus. Também temos brasileiros no grupo D, com Flamengo, Esperance da Tunísia, Chelsea e Leão do México. Na teoria, Flamengo e Chelsea surgem como favoritos. Outro grupo com brasileiro é o F, Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan da Coreia e Mamelodi Sundowns da África do Sul. Para mim, os grupos mais complicados são o B e também o grupo C, com Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica. Dá para dizer que Manchester City no grupo G, que o Real Madrid no grupo H não terão vidas complicadas. Só para arrematar em relação ao Super Mundial, a ESPN informou que a cota de participação de cada clube, incluindo os brasileiros, será de 50 milhões de dólares ou 300 milhões de reais. Só para você ter uma ideia, isso representa metade do faturamento que o Fluminense costuma ter em seus melhores anos, ou 1/3 daquilo que o Palmeiras fatura, 1/4 do faturamento do Flamengo. Bora falar agora sobre Arthur Jorge.
e a possibilidade de o técnico do Botafogo deixar o clube. O repórter André Hernan trouxe a notícia de que 2 clubes do exterior procuraram o Arthur Jorge e estão dispostos a pagar a multa rescisória ao Botafogo, multa baixa de 2 milhões de euros, está falando de algo na casa dos 13 milhões de reais. A ideia para convencer o Arthur Jorge a sair do Botafogo seria triplicar seus vencimentos, e aí certamente o torcedor do Botafogo já começa a se lembrar do que aconteceu na temporada passada, quando outro técnico português, Luiz Castro, fazia trabalho excelente, foi convidado para se mandar para o Al Nassr e abandonou o Botafogo no meio do Brasileirão. Para sorte do Botafogo, o Arthur Jorge certamente fica até o fim do Brasileiro e também na disputa do Intercontinental de Clubes, que começa no dia 11 contra o Pachuca. O Botafogo precisa vencer para se classificar para as semifinais, quando enfrentaria o Al Ahly do Egito. Em caso de classificação, decisão contra o Real Madrid, jogo marcado para 18 de dezembro. O Textor já sabe dos interessados, mas ainda não se manifestou. Duvido que o dono da SAF do Botafogo aceite perder o Arthur Jorge facilmente. Hora de falar sobre o Wesley, o atacante revelado pelo Palmeiras, que não brilhou no Verdão e muito menos no Cruzeiro, mas faz excelente ano com a camisa do Internacional, interessa ao Krasnodar da Rússia. Oferta dos russos gira na casa dos 8 milhões de euros ou cerca de 50 milhões de reais. O grande problema é que o Inter detém só 50% dos direitos econômicos e pede pelo menos 10 milhões de euros para que o negócio saia. Dessa maneira, com 10 milhões de euros, o Colorado ficaria com 5 milhões de euros. O Internacional precisa vender pelo menos um jogador para tentar diminuir um pouquinho do prejuízo causado pelas chuvas. A estimativa do clube é de uma perda de mais ou menos 90 milhões de reais. Wesley, que fez de longe a melhor temporada da sua carreira, 13 gols, sendo 11 no Campeonato Brasileiro. Tem mais 11 assistências, tudo isso em 48 jogos. O Besiktas, no mês de setembro, já havia demonstrado interesse em contratar Wesley, na oportunidade com uma oferta de 7 milhões de euros. Para completar o noticiário do Inter, o Colorado não está mais sozinho na disputa por Igor Rabelo, que não deve ficar no Atlético Mineiro. Havia contado para vocês sobre esse interesse. O Igor Rabelo também foi sondado pelo Atlético Paranaense. Hora de falar sobre o novo técnico do Clube Atlético Mineiro. O Galo está no mercado em busca de um substituto para Gabriel Milito, demitido depois de mais uma derrota, agora por 2-0 para o Vasco da Gama. O Luiz Castro é o nome dos sonhos. O Everton Guimarães, apresentador do programa Os Donos da Bola da Band, chegou a comentar que o Luiz Castro está apalavrado com o Galo. O Atlético não confirma nem desmente, só diz que está no mercado em busca de um treinador de primeiro nível. Também tem muita gente dentro do Galo especulando a possibilidade de Tite voltar a trabalhar justamente na cidade do Galo. Alguns torcedores do Atlético é que não guardam boas lembranças da última passagem do ex-comandante da seleção brasileira pelo Atlético, temporada que inclusive terminou com um rebaixamento. Só para completar, importante contar que o Luiz Castro também é alvo do Vasco, do Santos e foi sondado pelo Cruzeiro, que não terá Fernando Diniz. Daqui a pouco eu falo sobre a Raposa. Antes de mudar de assunto, deixa eu só contar que o Hulk precisou ir às redes sociais para explicar uma postagem do seu pai. O Atlético fez a comunicação da saída do Milito e o pai do Hulk usou as redes sociais para usar alguns emojis nessa postagem com aplausos e também agradecendo. O clima ficou ruim, muita gente entendeu que o Hulk trabalhou pela demissão do Gabriel Milito. Hulk precisou usar suas redes sociais para escrever o seguinte: meu pai sempre manda alguns emojis quando vê uma postagem no Galo. Isso inclusive é fácil de confirmar em postagens anteriores. E em nenhum momento ele quis curtir a saída do nosso treinador. Pelo equívoco do meu pai, peço desculpas. Fecha aspas. Hora de falar sobre o futuro de Luciano, que tem mexido com torcedores do São Paulo. Talvez o principal ídolo do time, ao lado de Lucas Moura e também do Caleri, disse que não tem sua garantia, sua permanência assegurada para 2025. Essa declaração foi dada depois da derrota para o Juventude em casa na noite dessa quarta-feira. A partir daí, muitas especulações. Recebi a pergunta de uma pessoa ligada ao São Paulo sobre a possibilidade de o Cruzeiro estar na mira, de o Cruzeiro ter alguma negociação em andamento. O que eu fiz? Conversei com o Rui Costa, o diretor de futebol do São Paulo, que negou. De qualquer forma, fui além e conversei também com o diretor do Cruzeiro. Não vou identificá-lo porque ele pediu para que eu não fizesse, mas posso assegurar para vocês que o Cruzeiro garante não ter nenhuma conversa e nem nenhum interesse na contratação do atacante de 31 anos de idade, que na temporada disputou 60 jogos com 18 gols e 2 assistências. O contrato do Luciano com o São Paulo se encerra em dezembro de 2026. Percebi nas redes sociais uma enorme preocupação de torcedores pedindo a permanência do Luciano.
A gente sabe que o São Paulo vai precisar fazer economia em relação à folha salarial. A ideia é reduzir em R$ 1,5 milhão por mês a sua folha, em contradição ou em contraposição. O técnico Luiz Ubeldi está pedindo reforços, ele quer 5 contratações para o próximo ano. O salário do Luciano gira na casa dos R$ 500 mil por mês. Você, torcedor de São Paulino, o que pensa sobre a possibilidade de saída do Luciano? Você toparia liberá-lo? Exigiria alguma compensação financeira? Não dá nem para pensar nessa possibilidade. Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre mudanças importantes que acontecerão no Cruzeiro. Já vinha contando para vocês sobre mais uma reformulação, a segunda na era Pedrinho BH, em relação ao elenco. Vários atletas não ficam para o próximo ano. Wesley, Ramiro, Wesley Gasolina, o Ramiro. A gente também vai assistir a outras saídas na defesa, no meio campo e no ataque. Mas as mudanças não vão parar por aí. Fernando Diniz está praticamente fora. Só uma enorme reviravolta impediria sua demissão. E com o Fernando Diniz, outras 2 pessoas importantes da diretoria. Já foi inclusive anunciado de forma oficial nessa quinta-feira que Edu Dracena não fica mais. O diretor técnico, que havia sido contratado por indicação do Alexandre Matos, divulgou um vídeo afirmando que precisaria voltar para São Paulo para ficar ao lado da esposa e dos filhos. Essa temporada distante da família não pegou bem. Ele agradece o clube, agradece o carinho do Matos, mas diz que precisa voltar para casa. Outro que também está de saída é Rafael Vieira, chefe do departamento de scout. Ele havia chegado com o Matos no mês de maio, contratado do Curitiba. Eles haviam trabalhado, o Matos e o Rafael Vieira, juntos nos tempos de Atlético Paranaense. As mudanças não devem parar por aí, assim que for confirmada a saída do Fernando Diniz, os seus auxiliares também não ficam. Só para completar em relação à Raposa, se você está ansioso pelo anúncio de Gabigol, pode ter de aguardar bastante. É que o Cruzeiro está planejando fazer essa confirmação oficial apenas no dia 2 de janeiro, data do aniversário do clube. Até 31 de dezembro o Gabigol tem contrato com o Flamengo e poderia pegar mal se esse anúncio acontecesse antes. Bora falar agora sobre Carrilho, o meio atacante peruano que caiu como uma luva no time do Corinthians, e existia enorme preocupação em relação ao contrato dele, que se encerra em dezembro de 2025. Fabinho Soldado, gerente de futebol do Corinthians, veio a público para garantir tranquilidade. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Carrilho veio com um contrato com metas, que prevê a renovação. Tivemos esse cuidado, até porque a gente sabia o tamanho do jogador. Não é surpresa o que ele está jogando, fizemos questão de deixar algumas metas, fecha aspas. O que ele quer dizer com isso? Que batendo essas metas que não são tão complicadas no próximo ano, o Carrilho tem seu vínculo de 2025 estendido até dezembro de 2026, jogador peruano de 33 anos de idade, desde que foi contratado, 18 partidas e 2 assistências, tem se soltado e ganhado cada vez mais importância dentro do meio-campo alvinegro, chegou sem custos na metade do ano, contratado depois do fim do seu vínculo no Al-Qadisiyah da Arábia Saudita. Pedido especial do Ramon Dias, com quem o Carrilho havia trabalhado no Al Hilal, também da Arábia Saudita. Eu gostaria que você usasse o espaço para comentário, para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7 da noite, tem programa do Nicola. Tchau!